Olá, eu sou Marcos Roberto e estamos começando pela Rádio e TV Fé e Luz e também pela Rádio Ouro Verde FM 105,9 e pelas nossas redes sociais a mais uma edição do Megafone. E hoje ela é muito especial, uma vez que estamos recebendo como convidado o presidente do Partido dos Trabalhadores aqui em Campinas, o Carlos Orfei. Ele que está como presidente desde 2020, portanto, quase 1 ano e 10 meses de mandato. E nesta entrevista nós falaremos a respeito das manifestações que ocorreram no dia 2 de outubro, tudo aquilo que reverberou posteriormente a elas. Falaremos também sobre o trabalho do partido aqui na cidade e no Brasil e, claro, sobre as eleições que ocorrerão em 2022. Então, desde já, eu agradeço a presença do presidente Carlos Orfei aqui no programa e desejo-lhe umas boas-vindas ao Megafone. Marcos, boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui. Quero aproveitar e saudar todos os telespectadores aí da Rádio Fé e Luz e dos ouvintes também que nos ouvem pela Rádio Ouro Verde FM. É um prazer poder estar aqui com vocês hoje fazendo esse diálogo, esse bate-papo tão importante. Presidente, para começarmos esta nossa conversa, no último dia 2 de outubro, nós tivemos uma grande manifestação em todo o Brasil, mais de 250 cidades, aí pelos números, fizeram as manifestações, só que a imprensa e algumas mídias especializadas disseram que o número de pessoas que compareceram às ruas foi menor em relação às outras manifestações, de que ela foi muito esvaziada, de que todo aquele objetivo de união, pelo menos em algumas cidades, não se concretizou. Eu gostaria de saber do senhor, já que você esteve lá nas manifestações, participou ativamente delas, gostaria de saber o seu parecer em relação a essas manifestações, se realmente a imprensa ela está correta nessa análise, ou foi apenas, foi algo momentâneo, esse não comparecimento das pessoas às ruas? Bom, Marcos, acho que é importante a gente contextualizar, né? Vamos pegar desde o começo do ano, não vamos nem falar das manifestações do ano de 2009, nem do ano da pandemia, mas falar desse ano de 2021. Esse movimento pelo impeachment, pelo Fora Bolsonaro, ele começou, na verdade, em janeiro. No dia 22 ou 23 de janeiro desse ano, aconteceu uma carreata. Não sei se você lembra, se os nossos ouvintes lembram, mas a gente teve um primeiro chamado de mobilização pelo Fora Bolsonaro, que a gente em janeiro estava naquele momento de uma crescente muito forte da pandemia, a Covid avançando bastante, e tinha um clamor popular muito forte para que nós voltássemos às ruas. E numa dificuldade muito grande, porque é um período atípico, né, que a gente está vivendo, e o principal instrumento de organização de luta que nós, da esquerda, principalmente, temos é a mobilização das massas, é a mobilização de rua. E, para isso, inevitavelmente, você precisa criar uma aglomeração. Né? Então, as lideranças nacionais, os partidos, as entidades, naquele momento, entenderam que talvez fosse o momento de voltar para a rua, chamando uma carreata. E aquele momento nos surpreendeu, porque nós imaginávamos X e tinha 10X de pessoas participando, se envolvendo. E percebemos também um apelo muito forte da população pedindo por mudanças, né? A população está cansada de tudo que vinha acontecendo e da forma com que esse governo vem conduzindo o processo da pandemia. Então, de lá para cá, em maio teve mais um grande ato, que foi o primeiro ato de rua, 29M, que nós chamamos, e nós tivemos mais 5, passando pelo grito dos excluídos no dia 7 de setembro, que foi um ato de resistência. E aí eu quero citar o dia 7 de setembro em especial. Eu acho que o dia 7 foi um divisor de águas, assim. Eu acho que dá para a gente falar do movimento pelo Fora Bolsonaro até o dia 7 de setembro e o movimento pós dia 7 de setembro. Por quê? Porque no dia 7 a escalada golpista chegou no seu ápice, né? E a gente começa a perceber, com o passar do tempo,
que só não aconteceu o golpe no dia 7, no dia 6 para o dia 7, porque principalmente o Supremo Tribunal Federal Alô? Voltou. Pode dar continuidade. Cortou, eu estava falando do Supremo, né? Sim, pode dar sequência. Tá, o Supremo Tribunal Federal ele conseguiu dar uma resposta. Sim. Maravilha. Do agronegócio que estava injetando muito dinheiro naquela escalada, naquela tentativa de golpe. Então, do dia 7 para cá, a gente fala que é um marco de divisor de águas, por quê? Porque outras agremiações, outros partidos, sentiram a necessidade de se somar a um processo de denúncia mais forte do que está acontecendo do governo Bolsonaro em si. Então, este ato do dia 2 de outubro foi o primeiro ato pós-7 de setembro. Então, assim, eu acho que é verdade que a quantidade de pessoas não foi a do maior ato que nós fizemos nesse ano, que foi o 19J, na minha avaliação. Isso falando nacionalmente, tá, Marcos? Eu acho que é importante também a gente colocar Campinas, especificamente nessa conta, e parabenizar a cidade de Campinas, as organizações de Campinas, porque os nossos atos eles têm sido históricos, muito grandes, até mesmo nesses dias, como o dia 2, que não foi um ato tão grande quanto o esperado, mas que foi mais concentrado nos grandes centros. Campinas foi um ato muito grande, muito considerável, e que marcou a presença de partidos como o Partido Verde, o PSB, o Cidadania, o PDT, e outras agremiações que até então não participavam desse movimento com a gente. Então, assim, eu concordo que houve uma sensível diminuição, vamos dizer assim, do número de pessoas participando do ato do dia 2, mas acredito que tem N razões para isso, o que não quer dizer que o movimento enfraqueceu, acho que muito pelo contrário, é um movimento que se fortalece com as vertentes, né, essas novas matizes aí, ideológicas da centro-esquerda que estão se somando a esses atos aí. Discutiu-se muito a união dos partidos, das siglas, das bandeiras. No ato aqui em Campinas, isso foi pacífico? Foi de bom aceito a participação de outras siglas partidárias? Alô, Orfei? Conseguiu escutar? Assim, Marcos, é claro. Consegui. Cortou um pouquinho, mas eu acho que eu consegui entender a pergunta. Sim. Aqui em Campinas, como que funciona, né, a organização dos atos? Nós temos duas frentes na cidade que se construíram na época do golpe contra a presidenta Dilma, que são a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo, né? A Frente Brasil Popular, basicamente, reúne as centrais sindicais, partidos políticos, assim como a Frente Povo Sem Medo, e as duas se juntaram para constituir a campanha Fora Bolsonaro a nível nacional. E isso se repete aqui em Campinas, né? Como nós tivemos esse movimento também nacional dos partidos, que constituíram aquele comitê suprapartidário, nós repetimos também aqui em Campinas, organizamos uma reunião entre esses partidos para que a gente pudesse discutir a conjuntura e ações em torno da pauta específica do impeachment, da pauta específica. E, claro, respeitando que cada um tem o seu candidato a presidente, que cada um tenha o seu programa para o país, enfim. Não temos, assim, notícia de intercorrências durante o ato, de violências, de desentendimento
entre manifestantes. Claro que existe, assim como a nível nacional, um desconforto de setores, tanto à esquerda quanto à direita, mas em Campinas especificamente nenhuma reação capaz de impedir qualquer articulação, qualquer movimentação que nós estejamos fazendo. E como é que é? Inclusive, sim. É importante manter o diálogo entre as partes, até porque o objetivo comum, né, pelo menos até o momento, é a derrubada do presidente Jair Bolsonaro. E como é que é o diálogo com os grupos de direita, né? Também é uma discussão muito forte, né? Essa relação com aqueles que são pertencentes à direita, ao centro e até os que se arrependeram de apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Como é que funciona esse diálogo para que não haja nenhum tipo de rusga, de aresta que possa atrapalhar o objetivo comum de todos, que é, creio eu, que seja o impeachment do presidente? Por fim? Alô? com a direita, especificamente aqui em Campinas, até o momento não teve nenhum tipo de conversa, de organização nesse sentido. Então, se limita a esse partido mais do campo centro-esquerdo. Né? Mas, oi? Oi, pode continuar, pode continuar. Oi? Tá me ouvindo, Marcos? Sim, sim, estamos te Tá me escutando. ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Sim. Alô? Estamos te Oi, oi. escutando. Estamos te escutando. Ah, agora sim, tá me ouvindo? Sim. Ah, perfeito. Não, eu estava dizendo que aqui eu desliguei a câmera aqui um pouquinho, que eu acho que a minha conexão está muito ruim. Perfeito. Ótimo. Aqui em Campinas, Marcos, especificamente, nós não tivemos ainda a procura de setores da direita, como, por exemplo, PSDB, o próprio MBL, né? Em São Paulo, inclusive, tiveram vídeos da senadora Simone Tebet, figura do MDB, que pró-impeachment, né, no Senado, que está bastante à frente ali também da CPI da Covid. Mas aqui em Campinas, nós limitamos a esse arco de uma centro-esquerda, né, até o momento. Então, a gente não teve nenhum problema nesse sentido, até porque não aconteceu nenhum tipo de articulação com esses campanhas mais à direita. Presidente, você teme que a população ela possa cansar um pouco dessas manifestações, uma vez que o objetivo não é alcançado de maneira célere, né, que é o impedimento do presidente Jair Bolsonaro? Vocês, em algum momento, temem que a população arrefeça nesses estímulos de comparecer às manifestações e irem às ruas? Ou, na perspectiva de vocês, é que esse movimento vai crescer até a próxima eleição? Marcos, acho que essa é uma questão interessante, né? Até porque aí a gente tem muito de opinião, né? Do que a gente vai percebendo do ambiente político. Mas, assim, é claro que a gente tem que entender a situação que a gente está
vivendo no Brasil, e principalmente levando em consideração que as nossas bases sociais, elas estão concentradas principalmente nas periferias, e são os setores, as camadas da sociedade que mais estão sofrendo nesse processo. Então, a gente entende que para um pai de família desempregado, com uma família desestruturada, com os preços das coisas que a gente está vendo, a inflação que está voltando para a prateleira do supermercado, que está voltando para a nossa vida, né, de uma forma preocupada com a construção. Porque, assim, as pesquisas Bolsonaro ele está perdendo muito rapidamente a credibilidade da população, o apoio. Então, claro, é evidente que a maioria da população hoje é a favor do impeachment. O que não se expressa necessariamente nos movimentos de rua. E aí também tem N motivos, N análises que a gente poderia fazer para explicar o que isso acontece. Mas eu acho que a tarefa principal, enquanto PT, enquanto maior partido de esquerda do Brasil, que tem condições de liderar esse processo de oposição, é a gente aprofundar o processo de construção política com a sociedade, né? Com as diversas frentes aí que a gente tem na sociedade, da sociedade progressista, ampla maioria que defende a democracia, que defende a liberdade, os direitos. Então, uma minoria muito, muito organizada, muito barulhenta, que a gente tem do lado do Bolsonaro, mas que a gente precisa melhorar aí as nossas formas de organização para poder continuar aprofundando esse processo. Sim. Falando agora do partido, né, que nos últimos anos passou por um problema gigantesco de uma tentativa de fritagem da imagem do partido, das suas principais lideranças, mas devido à soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o partido voltou a ter uma certa credibilidade dentro da sociedade brasileira, tanto que as pesquisas mostram o Luiz Inácio Lula da Silva como o grande favorito a vencer as próximas eleições. Como é que foi esse processo dentro do partido, essa tentativa de sobrevivência, essa fritura que foi realizada pela mídia e também pelo setor judiciário e principalmente pela Operação Lava Jato? Como é que vocês enxergam hoje essa realidade atual do PT, com o Lula liderando as pesquisas, observando esse passado tão recente de uma tentativa de descredibilizar o partido junto à sociedade? Boa, excelente pergunta. Eu acho que tentaram criminalizar o partido e a política como um todo, né? E acho que o Bolsonaro é, de certa forma, o fruto, né? O fruto ruim desse processo todo de criminalização da política que nós vivemos nos últimos anos. Mas eu acho que muito importante essa pergunta, por quê, Marcos? O PT ele governou o Brasil de 2002 a 2015, né? Ou de 2002 a 2014, porque a partir do dia que a Dilma foi reeleita, a oposição decretou o fim do governo Dilma e o golpe se iniciou ali, o questionamento das urnas, enfim, tudo aquilo que a gente viveu. E o PT,
nesse processo, e eu quero pegar de 2013 para cá, ele passou por um período de migração, vamos dizer assim, de volta para as ruas, né? O PT ele ficou muito tempo construindo política pública, mudando o país, construindo condições de ascensão social, enfim, né, coisas que nós fizemos no nosso governo que, de fato, mudaram o Brasil nos todos os rankings mundiais, né? E de 2013 para cá, o PT ele passa por um processo criminoso, assim, muito forte de desmonte da imagem pública, de destruição. Vou falar aqui do Lula porque ele é a nossa expressão máxima, mas que se repetiu com inúmeras de nossas figuras públicas, lideranças aí. Foi esse processo de perseguição da Lava Jato. Só que a trama, ela, acho que muito pela combatividade da militância do PT, e acho que esse pessoal, quando fez os cálculos ali para fazer o golpe, eles calculavam que o PT estava morto, né, que o PT tinha acabado e que não teria condição nenhuma de construir uma reação. Violenta, uma reação de não aceitação do processo político, e que não é da nossa história, né? E nós não aceitamos o resultado do golpe até hoje e denunciamos o golpe. Mas isso não quer dizer que nós impedimos os poderes ou colocamos um poder contra o outro ou tentamos dar um golpe de Estado. Coisa que eles fazem frequentemente. Mas o PT, nesse processo, eu acho que teve um amadurecimento da militância política muito forte, assim. E, ao mesmo tempo, o número de filiações ao PT explodiu. Né? E ele explodiu para onde? Para a juventude negra, periférica, para a população LGBT, as camadas da sociedade que vêm sendo atacadas com uma força nesse processo. Então, eu acho que há uma demonstração assim, forte. E a verdade é que foi muito rápida. Né? A gente, até na prisão do Lula, tinha uma preocupação muito grande do período de para a gente poder mostrar a verdade para o povo e tudo mais. E aí aparece um hacker que monta toda a trama que aconteceu para construir o golpe contra o Lula e para conseguir ajudar. Eu acho que é importante também a gente lembrar, principalmente para a eleição do ano que vem, que em 2018 o nosso candidato era o Lula. E mesmo no meio daquele movimento de destruição final do PT, o PT chega no segundo turno, o Lula consegue transferir parte muito considerável das intenções de voto nele para o Haddad, e o Haddad no primeiro turno faz 30. Então ainda é uma votação expressiva, o PT mostra, elegendo a maior bancada da Câmara também, em 2018, no seu pior período, vamos dizer assim, de ataque, que é um partido muito grande, muito forte, enraizado na sociedade. E acho que a nossa militância foi a luta, foi reconstruir os espaços de diálogo que tinha nas mais diversas frentes, porque eu digo que tem militante do PT em tudo que é espaço, em tudo que é buraco, discutindo e pensando política pública. E esse nosso povo, vamos dizer assim, filiados ou não, porque também tem um petismo muito forte que não é filiado, conseguiu fazer o debate da sociedade e as provas vieram, né? A verdade veio, todo o lawfare, toda a perseguição jurídico-midiática que o presidente Lula sofreu, e agora o Lula está aí com 50% de intenções de voto em tudo que é pesquisa, e essa direita, essa centro-direita que fez a gestação do ovo da serpente, que é o Bolsonaro, agora estão no desespero atrás de uma terceira via. Mas a verdade é que a primeira via está detonando com a segunda, com a terceira, com a quarta via, e o povo não cai mais nessa história de que o PT é o partido mais corrupto do mundo, é uma organização criminosa,
que saqueou os cofres públicos. Então, essa não rola mais, né? Eles vão precisar mostrar, para conseguir construir, acho que uma alternativa ao presidente Lula, um projeto de desenvolvimento nacional, um programa de país, porque as pessoas, de fato, estão muito estafadas, né? Estão muito cansadas de tudo que estão vivendo, e a gente percebe que há uma angústia, né, no povo brasileiro, país tão lindo que a gente tem, com tanta riqueza que a gente tem, e com tanta tristeza que a gente tem vivendo. Esse povo não pode mais continuar vivendo assim, a gente precisa dar um passo na nossa história. Presidente Carlos Orphei, qual que se você pudesse apontar o segredo desta resistência, qual seria? Porque desde 2016, pelo menos, o PT vem sendo atacado pela mídia, pelo Poder Judiciário, e vocês se mantiveram firmes. Qual é o segredo para aguentar tanta pressão e chegar numa eleição como essa de 2022 como protagonista? Marcos, eu acho que o segredo está na história. Eu sempre brinco. Sim. Sim. Que o PT Sim. vai Sim. agora Sim. anos. E há 42 anos tem gente que vive de anunciar a morte do PT. Sim. Né? E tem gente que está morrendo anunciando a morte do Sim. PT. E o PT segue vive, segue forte. É um Eu partido. acho que isso Sim. dá muito por quê? Sim. Porque um partido como o PT, você não constrói da noite. Sim. Interessante, né? Quer dizer, é um partido que
né, devido à sua militância, devido ao poder de sua história, se mantém como uma opção viável à população. E aqui no município de Campinas, né, vocês, o ano passado, né, levaram um candidato a disputar a prefeitura, que é o Pedro Tourinho, fez uma belíssima campanha, conseguiu mais de 92 mil votos. Como é que você, presidente, analisa o cenário municipal do PT? Como é que ele se coloca dentro do debate público aqui na cidade? Qual que é o tamanho da sua militância? Como é que é a dinâmica do PT aqui em Campinas? Boa, excelente pergunta também. Bom ter citado a campanha do ano passado. Eu acho que a campanha de 2020 foi a demonstração assim, do que é o PT Campinas. Né? Na coligação com o PSOL, eu acho que mostrou ainda mais a condição que a esquerda tem de fazer militância com recursos assim muito parcos. Né? Eu acho que a disputa que nós fizemos, chegando no primeiro turno, em empate técnico com o Dário e com o Rafa, mostra muito isso, né, do que a gente estava falando, inclusive, um pouquinho atrás aí, dessa resiliência da nossa militância. Porque o fato é que nós fizemos campanha com 500 mil reais, enquanto os nossos adversários fizeram campanha com 16, 17 milhões de reais. É uma diferença, assim, astronômica, né? E fora a quantidade de candidatos a vereador que tinham nas chapas dos outros candidatos, que vinham, na verdade, dois candidatos do Jonas Donizete, né, que dividiam a base governista, metade para um lado, metade para outra, para ver qual das duas castas privilegiadas seria a vitoriosa no processo eleitoral, e encontraram essa pedra do PT. E o PT saiu maior, mais forte desse processo. A nossa bancada ampliou, né? Saímos de 2 para 3 vereadores, 3 vereadores novos, uma bancada negra, que é o Cecílio, aí, que é o nosso líder da bancada, a vereadora Guita Calista, a vereadora Paola Miguel, 2 mulheres negras que têm também uma trajetória de luta muito importante, em frentes diversas, mas se complementam. Então, o PT, em Campinas, eu acho que ele se reposiciona como uma força que vai governar Campinas em muito pouco tempo. Em 2024, nós esperamos que seja esse momento, né, que a gente consiga continuar aglutinando forças, reunindo forças na cidade para poder disputar e governar Campinas mais uma vez. Lembrando de um governo, inclusive, que foi interrompido, né, do companheiro Toninho, presente aí, saudoso prefeito Toninho, que esse ano inclusive completou-se 20 anos do assassinato. Mas nós temos um assunto a terminar com Campinas, né? O PT tem uma história a terminar com Campinas e nós precisamos fazer esse governo para a cidade. E acho que cada dia com mais condições disso. Porque o PT Campinas ele também tem uma história de acúmulo muito rica, né? O PT tem programas desenvolvidos para a cidade de Campinas que são muito avançados. O nosso próprio programa de governo do ano passado, ele envolveu mais de 600 pessoas que durante 60 dias se debruçaram sobre as temáticas, especialistas das áreas. Quando a gente viu o programa de governo dos nossos adversários, é de dar dó, assim. Como esse povo não tem condições de pensar uma cidade tão grande, tão diversa, né, como Campinas, e que é administrada como uma cidadezinha aí de 50, 60 mil habitantes, com todo respeito às cidades menores, mas infelizmente é essa a realidade que a gente vive. E nós temos condição de preparar um governo muito avançado para essa cidade e cada dia mais acumulando forças para isso, na oposição programática responsável ao governo Dário na Câmara de Campinas, como a frente de esquerda, que também acho que vale a gente citar, que ampliou a bancada do PSOL, que tinha a Mariana Conte, que era vereadora, agora também tem o companheiro Paulo Búfalo, e o PCdoB. Então, essa frente de esquerda, ela tem cumprido
um papel muito importante. Eu acho que tem representado com muita maestria essa população que votou com dados aí desses partidos que compõem essa frente de esquerda. Mas acho que é isso. O PT Campinas ele passa também por um processo importante de renovação. Tem quadros novos se despontando na cidade. Eu acho que isso é muito importante para a gente continuar, né? Porque a gente precisa de apontar para o futuro, apontar que a gente tem condições de fazer muito mais do que já foi feito dentro de um novo tempo, né, que a gente vive hoje. Presidente, você acha que o Pedro Tourinho ele é um candidato natural a disputar em 2024 a Prefeitura de Campinas? Vocês tiveram anteriormente como candidato o Márcio Postman, quer dizer, uma pessoa já mais velha, um acadêmico oriundo da Unicamp. Pedro Tourinho, que era vereador, se apresentou como uma renovação, como o apelo da juventude por uma mudança aqui na cidade. Isso o coloca como um candidato natural à prefeitura em 2024? Marcos, eu acredito que com certeza. Né? Eu acho que a experiência da candidatura do Pedro para prefeito foi muito positiva para a cidade e o gabarita naturalmente a ser candidato a prefeito nas próximas eleições. Né? Acho que é um desejo dele, é um desejo da militância, acho que, e um clamor da cidade. Né? Acho que a cidade viu com muito bons olhos que o PT tem nomes, né? O PT tem quadros capazes de conduzir a cidade, capazes de conduzir o processo eleitoral. E se você imaginar que com tantas dificuldades, né, sem nenhum tipo de aposta, nós fomos tão longe, com um empurrãozinho a mais, a gente chega lá. Então, eu acredito e defendo que sim, que Pedro tem que ser um candidato natural aí do nosso partido, e que isso também passa pelas eleições de 2022, né? Eu acho que o PT Campinas precisa voltar a ter parlamentares na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, que no último período nós não temos representantes da nossa cidade nesses espaços, e a gente tem que apresentar e construir um processo de apresentar para a cidade candidaturas com potencial de eleição e com potencial de poder representar esse projeto, né? Esse projeto de cidade também, esse projeto de país, através de Campinas dentro desses espaços aí. Eu entrevistei os 3 vereadores do PT aqui em Campinas e nenhum deles, pelo menos por hora, se comprometeu a disputar a próxima eleição em 2022, seja para deputado federal ou estadual. Como é que o PT Campinas preparará os nomes para lançar nessa disputa? Se os vereadores, eles, né, como já tem um lastro de votos, pelo menos nenhum dos 3 se posiciona como postulante a esses cargos, como é que o PT aqui em Campinas está se arquitetando para lançar um nome forte aí para o eleitorado? Tá. Bom, Marcos, longe de mim fazer campanha antecipada, não é a intenção, mas, assim, alguns nomes dentro do PT, eles estão se postulando como pré-candidatos, né? O próprio Pedro Tourinho, que foi candidato a prefeito, ele é um pré-candidato a deputado federal, por um apelo do partido, nacionalmente. Eu acho que é uma candidatura importante. Nós entendemos que Campinas precisa apresentar, né, esses quadros. A vereadora Paola também tem se colocado como pré-candidata a deputada estadual. E nós temos algumas outras candidaturas. O professor Wagner Romão, que foi candidato a vereador, também é um pré-candidato a deputado estadual. O ex-vereador Carlão, do PT, também é um pré-candidato a deputado, em definições de ser federal ou estadual. Mas, a princípio, são esses nomes que a gente ouve, né, com uma predisposição a se apresentar com candidaturas no pleito do ano que vem. Já dando furo aí, são, por enquanto, esses nomes que estão se
se colocando, vamos dizer assim, para fazer esse processo de discussão da disputa. E claro que ainda tem muita água para rolar, né? Muita coisa para acontecer. As candidaturas aqui em Campinas, elas também dependem da articulação do PT no Estado, da nossa pré-candidatura a governador, que é o companheiro Haddad, mas ainda demanda muitas conversas, muitas costuras, porque o PT não vai sair sozinho, né, nessas eleições. Então a gente também está no processo de construção de diálogo constante aí com os partidos aliados. Essa eleição de 2022 tem um fator alto. E tendo a presença dele no pleito, com certeza fará com que os candidatos do PT tenham os holofotes garantidos. Como é que você enxerga, presidente Carlos Orfei, o PT nessa próxima eleição, né? Tendo o Lula como candidato à presidência, nos estados também tendo nomes muito fortes, como aqui em São Paulo, o Fernando Haddad se apresenta como um dos favoritos ali, pelo menos nas pesquisas eleitorais. Como é que qual é a sua visão a respeito do PT nesse próximo pleito? O que dá para esperar do PT? Será um regresso retumbante de uma sigla antes demonizada? Marcos, eu acho que não dá para a gente falar de regresso retumbante, porque eu acho que a gente tem que estar muito preparado, porque, sem sombra de dúvidas, a eleição do ano que vem vai ser a eleição onde o PT vai ser mais atacado, mais difamado. Eu acho que a questão das fake news, elas virão com muita força, porque assim, não existe eleição fácil, não existe eleição ganha, e eleição para o PT nunca foi fácil, né? Você lembra da eleição de 1994, onde o Lula era o favorito em todas as pesquisas, e alguém que não conseguia ganhar a prefeitura de São Paulo, que era o Fernando Henrique Cardoso, virou presidente da República porque rapidamente construiu-se uma segunda via para que o Lula não fosse presidente naquele ano. Então, eu digo que é muito cedo, um ano antes da eleição, a gente estar muito confiante. Eu acho que a gente precisa tentar entender os movimentos da sociedade, tentar entender o que o eleitorado está pensando e tentar entender por que o Lula está em primeiro nas pesquisas e com uma vantagem tão expressiva, né? E acho que respondendo essas perguntas, isso precisa de muita análise, de muita pesquisa, de muito olho no olho na rua também. Eu acho que a gente para poder fazer uma análise assim do que vai ser o PT na eleição do ano que vem, no quesito de desempenho. Eu acho que a eleição de 2020 ela mostra alguns caminhos importantes e algumas opções do eleitorado petista, vamos dizer assim. Eu acho que a gente precisa também tentar entender. Acho que houve uma renovação muito forte dos parlamentares do PT, isso a nível de Estado, a nível nacional, nos municípios, porque esse eleitorado petista parece que está buscando novas alternativas, né, de representação dentro dos quadros partidários. Então, eu acho que a gente precisa estar muito atento a essas movimentações, a tudo que vai acontecer até lá. Lembrando que o Bolsonaro ganhou mais um ano para organizar um novo 7 de setembro, há pouco menos de um mês do processo eleitoral, e tentando entender o que isso significa e o que esse governo ainda é capaz de fazer. Mas acho que a gente não pode, só pelas pesquisas de opinião e só pela própria opinião pública, entrar numa situação de autoconfiança que possa nos cegar, né? Nos cegar, de repente, para algumas realidades que a gente possa não estar conseguindo entender que tenha um pano de fundo por trás de toda essa
essa construção política. Mas a expectativa é que o PT cresça, né? A expectativa é que a gente, por tudo que a gente já falou aqui, por tudo que vem acontecendo, por N razões, que a gente tenha ainda uma ampliação das nossas bancadas, uma ampliação dos governos estaduais eleitos, e principalmente com aliados. Acho que algumas candidaturas importantes, como a do Flávio Dino no Maranhão, que agora está no PSB, como a do Marcelo Freixo no Rio, a Manuela Dávila no Rio Grande do Sul, são candidaturas, e as candidaturas à reeleição do PT, todas essas que eu falei são candidaturas que estão muito bem pontuadas assim, para vencer a disputa, e isso dá um ânimo de esperança, porque o eventual governo Lula vai precisar, né, dessa articulação nos estados, porque a derrota do Bolsonaro nas urnas, que eu acho que é inevitável, isso ele já sabe, ela não significa a derrota do bolsonarismo, né? O bolsonarismo vai ser uma força de oposição muito violenta e muito perigosa, porque o bolsonarismo, na prática, é sustentado pelas milícias que estão dentro das polícias militares, dentro das forças de segurança pública, e a força que essas pessoas têm, ela não se resolve no debate político, né? Não se resolve na democracia. Então, estou dizendo tudo isso para responder essa pergunta, parece até uma tergiversação, mas é porque eu acho que é mesmo. A gente precisa estar muito atento a tudo que vai acontecer, principalmente daqui para frente, porque a gente teve uma greve de caminhoneiros há poucos meses antes da eleição de 2018, que hoje dá até para a gente desconfiar que já era alguma coisa articulada com todo esse movimento que vem acontecendo, né? Então, o que a gente espera pela frente aí é muito incerto, mas a certeza que a gente tem é que continuar organizando o povo na rua, continuar organizando os nossos partidos, os nossos sindicatos, o movimento social, é a ferramenta que a gente tem para barrar qualquer investida mais golpista, mais violenta que a gente possa enfrentar pela frente. Você enxerga que as alianças que o ex-presidente Lula tem feito, ele tem andado aí pelo país, conversado com diversas siglas, com diversas lideranças partidárias, não importando-se muito com as questões ideológicas. Você acha que a militância do PT consegue entender esse movimento que o Lula tem feito, de conversar com pessoas até de partidos, por exemplo, do PMDB, que ajudaram na deposição da presidente Dilma Rousseff em 2016? A militância do partido entende essa movimentação do presidente Lula? Marcos, é claro que tem algumas pessoas que não entendem, né? E tem todo o direito de não entender, e tem todo o direito de questionar, porque, de fato, a princípio parece uma coisa descabida, né? Mas quando você para pensar que o Lula é um animal político, né? Ele tem uma capacidade de visualizar o cenário que poucos, para não dizer que nenhum quadro político no cenário nacional tem. E ele faz isso com uma maestria, com condições e com legitimidade de falar com todo mundo, porque ele é alguém que governou para todo mundo. E essa fórmula dele deu certo. Aí nós podemos dizer, mas os banqueiros ganharam como nunca no governo Lula. É verdade. Os banqueiros ganharam como nunca no governo Lula. Mas o povo pobre também cresceu e ganhou como nunca no governo Lula. Afinal, o povo pobre nunca tinha ganhado em nenhum governo em 500 anos. Ele só começou a ganhar alguma coisa com o governo Lula, o governo Dilma, os governos do PT. Então, existe uma dificuldade, é difícil de conversar com essas pessoas, com certeza, mas eu acredito que, para governar, e não acredito que o Lula esteja construindo uma aliança com a direita, uma aliança eleitoral. Eu acredito que ele está construindo, de fato, condições para derrubar esse governo, que é muito necessário, ou que não consiga derrubar, que interdite esse governo de fazer qualquer tipo de ação de mais desmonte,
Em segundo lugar, construindo condições para que, se eleito, tome posse. Porque acho que a gente tem que pensar alguns pontos. Primeiro, a gente precisa ganhar a eleição. Em elegendo, a gente precisa garantir que o Lula tome posse. E o Lula tomando posse, a gente precisa garantir que o Lula governe. E não vai ser simples governar, porque nós não estamos em 2002, né? A gente viveu esses 20 anos aí, muita coisa no cenário que modificou demais o que é a configuração da sociedade brasileira em 2002, o que é a configuração da sociedade em 2022. A começar pelas categorias, pela própria classe trabalhadora. É uma nova classe trabalhadora. Ela não é uma classe trabalhadora como naquele período. Você tinha os sindicatos, por exemplo, dos metalúrgicos e da construção civil, com uma força muito grande, porque você tinha uma massa de trabalhadores na metalurgia que hoje, falando de Campinas aqui, por exemplo, não existe mais. É muito pequeno. Então você tem os setores de serviços bombando, outros setores que surgiram. Então organizar essa classe trabalhadora não é a mesma coisa daquela. E a gente precisa ainda entender o que é essa nova classe trabalhadora, o que ela anseia, o que ela precisa. No movimento estudantil, por exemplo, às vezes a gente fala, o movimento estudantil morreu, sumiu. Ele não sumiu. É que há 20 anos o movimento estudantil lutava pelo direito de ter acesso à educação. Esse direito está praticamente garantido. Até o ensino superior. A gente vem perdendo muito, mas isso está praticamente garantido. Então, as lutas mudaram, né? A gente tem que entender como governar, melhorando os serviços públicos, de fato, e colocando um governo a serviço da população, que ela possa ser atendida com mais qualidade, com mais condições no serviço público, entendendo que a privatização também não é o caminho para isso. Então, assim, governar não vai ser simples. Acho que é uma tarefa que alguém como o Lula, com a legitimidade que ele tem de poder articular com tanta gente, é a pessoa que a gente precisa. Eu acho que esse é o diferencial dele. Eu acho que é por isso que ele está tão bem, tão consistente aí na disputa. Uma última questão, presidente, antes de partirmos aqui para o final desta edição muito especial, uma vez que não é todo dia que a gente conversa com lideranças partidárias tão proeminentes. Eu gostaria de saber como é que vocês dialogam com a juventude do país, né? No Brasil, nós temos os jovens passando por uma dificuldade nesse momento. Por incrível que pareça, o mercado de trabalho não está conseguindo absorver os jovens. Tem muitos pensando ir embora do país, se mudar para outra nação, buscando um futuro melhor. Então, eu gostaria de saber como é que o partido se movimenta nessa direção para não permitir que ocorra uma evasão tão grande de jovens por não ter uma esperança aqui no Brasil. Boa pergunta. Eu acho que nunca, desde que acho que nós temos uma idade próxima, desde que a gente se conhece por gente, acho que a gente nunca viu tanta gente dizendo que quer ir embora do Brasil, porque não tem nenhuma perspectiva de futuro aqui. Mas me causa, assim, eu saí muito recentemente da juventude do PT, então eu construí toda a minha militância dentro da juventude. E me causa, assim, uma alegria ver que as pesquisas de opinião mudaram tão rápido dentro da juventude. E eu acho que, parafraseando aí o Tchê, que ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética, eu acho que é exatamente isso. Na história do Brasil, a juventude sempre foi a ponta de lança de todas as mudanças que a gente conseguiu ter. E isso desde do Império. Na luta pela vinda das universidades, a juventude brasileira ela sempre foi engajada, embora a gente tenha essa imagem de que jovem não gosta de política, é apolítico, eu não acho que seja bem assim. Essa juventude, ela repudia a ideia dela não ter liberdade de escolha, de expressão, dela não ter liberdade de amar, de se apaixonar por quem ela quer. Então, eu acho que esse discurso das pautas de costumes, assim, o bolsonarismo perdeu na juventude. Eu acho que eles conquistaram muito rapidamente pelas mídias sociais a juventude na eleição do Bolsonaro,
com o discurso, estou sendo bem simplista aqui, mas com o discurso de que o PlayStation 5 ia custar R$200, de que o acesso a bens de consumo, principalmente tecnológicos, seria muito inacessível no Brasil por culpa do PT, que roubava e cobrava imposto. Enfim, toda uma lenda que foi criada em torno das coisas, e acho que essa juventude percebeu que ela perdeu, e não foi pouco, no governo do Temer para cá. Principalmente no quesito do emprego, porque quando eles fazem a reforma trabalhista, o emprego desaparece em coisa de 3 ou 4 meses. Por quê? Por N razões também, que eu acho que não cabe nesse momento, nem a gente vai ter tempo para ficar falando sobre essas questões. Mas a juventude perdeu a capacidade de poder estudar e trabalhar. E quando a gente é jovem, a gente precisa estudar e trabalhar para construir os próximos passos da vida. Então isso traz o quê? Traz desilusão, traz o aumento do suicídio, traz o aumento das doenças psicológicas, psíquicas. Então, a gente precisa e tem a tarefa, eu sempre digo isso, de esperançar a juventude, né? Porque a juventude que é o futuro, que tem condições de mudar esse país e da gente ter esperança, inclusive, de que as próximas gerações aí, dos nossos filhos vão ter um país melhor para poder viver. Acho que essa é a nossa luta e o nosso empenho de trazer a juventude. Acho que a campanha do ano que vem vai ser muito jovem. Acho que a juventude vai encampar esse processo e nós vamos viver um processo de muita luta, de muita esperança, parecido com o que foi de 2002, mas dadas as suas particularidades aí. Presidente Carlos Orfei, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Megafone de hoje. Foi uma honra e um privilégio escutá-lo. Eu quero desejar muito sucesso aí na caminhada, não somente sua, mas também do partido e dos quadros. Eu acho muito importante esse fortalecimento que o PT vem tendo nos últimos anos e que o ano que vem, na campanha de 2022, o PT possa realmente alcançar todos os seus objetivos e causar essa mudança que o brasileiro tanto espera. Marcos, eu que agradeço, quero agradecer mais uma vez aí aos ouvintes da Rádio Ouro Verde FM, pessoal que está ouvindo aqui o programa Megafone da Rádio Fé e Luz. Prazer todo meu, assim, eu fico lisonjeado de poder participar, de poder estar aqui dialogando com você, e te agradeço aí de coração pelo convite. Gostei demais da entrevista, ficaria mais 1 hora aqui, sem nenhum tipo de problema. Que bom. Você, meu caro ouvinte e telespectador, caso queira seguir o nosso convidado, Carlos Orfei, você pode procurar pelas suas redes sociais, tem o Instagram, também tem o Facebook, como também as redes sociais do PT aqui de Campinas, tanto no Instagram quanto no Facebook. Você vai encontrar as páginas e vai poder acompanhar todas as informações das movimentações que o partido faz aqui na cidade, o trabalho dos vereadores. Eu acho muito importante seguir, dar essa força e participar desse movimento que vem aí avolumando-se ao longo desse ano de 2021. O Megafone, ele é uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio TV Fé e Luz. Tem como produtor e apresentador Marcos Roberto. A edição é de Letícia Sazilotto e a direção geral é de Rodrigo Mazzucci. Eu agradeço a todos pela audiência, desejo um ótimo final de semana e voltaremos a nos encontrar no próximo sábado, a partir das 2h27 da tarde, com mais uma edição inédita do Megafone. Meu muito obrigado e até lá!